Agora, 15 minutos. Se eu te seduzir, aí você vem para jogar o meu jogo bacana. Nossa, eu nunca tive, ao longo da minha trajetória, alunos tão encantados, tão motivados, com tanta sede, com tanto tesão para aprender, quanto eu tive nas aulas de sábado em Mogi das Cruzes. Nossa, sábado é puxado mesmo, tem que ser um professor muito pica. Mas é aquilo que ele fez, ele tirou aquela questão de o cara ser obrigado a estar ali. É verdade. E aí ele foi porque ele queria. Isso daí, acho que... Bom, é que eu sei que o professor tem algumas ferramentas para resolver um problema como esse, mas no fim das contas, o aluno que não quer aprender não vai aprender. Não tem muito o que fazer. Não. Se ele tiver determinado a resistir, pode trazer quem quiser. Aí não tem o que fazer. Porque ele não te dá nem os 15 minutos. A gente precisa ter o crédito. Porque no crédito de 15 minutos, você tem a chance de jogar 3 ou 4 iscas para dizer, velho, você tá pagando, você já tá aí, o dinheiro é teu. Assim, não aprender é jogar o dinheiro no lixo. Então, e se bobear, rola um aprendizado saboroso, legal, bacana e tal. E assim, costuma funcionar quase sempre, mas quando o cara não te dá o crédito, não tem o que fazer. Mas aí esse não volta, você não vai fazer chamada, você vai aprovar o cara por frequência, então o cara não volta mais. Mas assim, pelo menos não atrapalha. Felizmente eu nunca tive problema, na verdade. Foi muito legal. E o que você acha da escola como instituição hoje em dia? Por exemplo, eu não gostava de estudar. Eu não gostei do meu período na escola. Não foi um período muito agradável pra mim. E muito pelo que você falou. Porque eu não queria estar ali. Tipo, eu sentia que eu era forçado a aprender algo que eu não estava interessado. Então, aquilo me dá um sentimento muito ruim de ser forçado a fazer algo que eu travo, eu não consigo fazer. Então, eu tive uma experiência frustrante durante a escola. E eu acho que isso é muito atribuído pelo formato da escola em si mesmo, né? A gente tá meio ultrapassado. Como que você enxerga isso? Você enxerga algum jeito da gente melhorar? Tem muitos, né? Aí eu acho que são vários os problemas, né? Eu penso que, em primeiro lugar, de fato, a educação ela não pode trabalhar só com aquilo que previamente interessa ao aluno. Por quê? Porque o aluno tem que, de certa forma, descobrir interesses no processo. Interesses que ele não poderia ter, porque ele não tinha condição. Mas a escola mostra, olha, isso aqui que você ainda não sabe que é legal, veja como é legal. Então, nesse sentido, há um processo de descoberta que a escola tem que patrocinar. Ponto número 2. Um dos papéis da escola, na minha opinião, é permitir uma descoberta de si, né? Em outras palavras, multiplicar experiências e dar ao aluno a chance de perceber que ele é ruim nisso, odeia isso, mas tem um negócio que faz ele vibrar muito, que é isso aqui. Então, bom, agora você descobriu qual é a tua praia. Aliás, essa expressão dos jovens, ela é maravilhosa, né? Essa não é a minha praia. Isso tem um significado, porque isso aí desde os gregos, né? É a essência, é a natureza, é o daimon interior dos estoicos. Cada um chama isso de um jeito. E aqui hoje a gente chama de minha praia. Essa não é a minha praia, né? Então, bom, nem sempre o aluno sai da escola sabendo qual é a praia dele. Haja visto o número de tentativas de vestibular, que o cara começa uma faculdade, começa outra, sabe? Porque a escola ela foi omissa nessa tarefa. Terceiro ponto, há uma resistência às mudanças, e se você parar para pensar, o currículo escolar, ele é uma escolha. Quer dizer, eu te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa, se bobear, por 3, 4 meses, né? Mas nenhum de nós aqui estudou os grandes eventos da história dos países africanos. Então você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas segundo os seus interesses. Então o currículo é uma coisa política, né? É uma manifestação de poder. Alguém ali está exercendo um poder. E eu penso que isso deveria ficar mais claro
para que o aluno tivesse pelo menos a oportunidade de levantar a mão e dizer, justifique o nosso programa. Justifique. Por que nós vamos estudar isso e não aquilo, né? E aí, eu tenho pelo menos um ponto que eu vou destacar, entre milhões de pontos possíveis, que é a questão da ética e da cidadania. Né? Quer dizer, você estuda 4 anos de literatura, você vai na literatura portuguesa, você começa lá em Paio Soares de Taveroz, os trovadores, literatura, quer dizer, é do caralho literatura, eu amo literatura, né? E acho que devemos estudar literatura muito, mas aí você estuda também organelas citoplasmáticas em citologia, complexo de Golgi, mitocôndrias e blá. Você aprende que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, e aí você atende log de A na base B é igual a X, porque B elevado a X é igual a A. E aí você vai. E aí pergunta, escuta, e na hora de viver em sociedade, na hora de viver na cidade, na hora de interagir, o que são valores éticos? Né? Aí fudeu, não tem. A palavra ética hoje é a palavra mais repetida no espaço público. Me conta assim, da onde essa palavra veio, o que ela significava antes, o que ela significa agora, qual é a diferença entre ética e moral? A moral desapareceu, ela não existe mais, o que foi que aconteceu? Por que as pessoas falam que falta tanta ética na nossa sociedade? Será que nós não temos mesmo valores? Ou será que os valores que a gente tem não são os valores que a gente deveria ter? Né? Será que a ética pressupõe uma escolha entre um valor e outro? Será que existe alguma complexidade? Será que a ética é uma tabela pronta ou a gente discute o que deve respeitar? Aí o aluno vai olhando e falando, velho, eu passei 12, 13 anos na escola, eu não sei te responder nenhuma dessas perguntas. Bom, então aí eu devo entender o seguinte, que sobre as organelas citoplasmáticas, a gente ficou um semestre. Agora, sobre a convivência na sociedade, fica no improviso, né? Entende no improviso? Quer dizer, se o professor X tomou a iniciativa de tratar do assunto, foi por conta dele. Mas não há eu diria, uma perspectiva sistemática, organizada, institucionalizada de ensino dessas questões, que são questões reconhecidas por todos como fundamentais. Quer dizer, né? Porque o brasileiro é assim mesmo e tal, e ninguém olha. Bom, peraí, costuma-se dizer, né? Sempre responsabilizando a história, né, pela nossa situação, né? Não, porque quando os portugueses que vieram, eles eram presidiários e tal, e é por isso que a corrupção existe até hoje. Porra, mas não deu tempo ainda, velho, né? Já morreram os portugueses, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Não deu tempo de montar uma escola para formar gente honesta para dirigir o país, né? Entende? Quer dizer, isso parece que tira uma responsabilidade imensa que é a nossa, de formar a nossa classe dirigente, de formar uma cidadania lúcida, de formar, enfim... seres pensantes, cara, né? Só tem aqui na nossa sociedade, só tem a gente, velho. A impressão que dá é que todo mundo, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, o povo é isso, o povo é aquilo. Mas, velho, como é que você terceiriza se você é parte? Né? Então, eu penso que há aí um monte de coisas que a escola poderia discutir e proporcionar, que são alternativas, que são necessárias, que são importantes, mas que, por conta, muitas vezes, de um apreço pela repetição, né, que é tranquilizadora, a gente acaba deixando as inovações tão alardeadas para o ano seguinte. Né? Eu acho que tem uma falta de vontade política nesse sentido aí, de formar cidadãos que consigam pensar. Né? Aquela velha história, né? Você vai fazer um cara que pensa e você não pode roubar ele, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil, né? De tu enrolar aquela escolha política que a gente faz no currículo, né? A gente faz um currículo que é mais pro cara passar no concurso, pro cara fazer ele entrar na maquininha do sistema lá dos diplomas e dos, sei lá, é uma merda. Mas, a gente só vai passar por essa mudança na educação quando mudar politicamente a estrutura do país. E é foda, porque eu acho que o certo era o contrário. Só vai mudar a política quando a sociedade se movimentar pra mudar a política. Porque assim, pra esperar pra partir desses caras... fudeu. Como você percebeu, é meio que dialético. Quer dizer, vamos pensar junto. Vamos imaginar que numa cidade de 100 mil habitantes,
tenha lá um prefeito com uma rede municipal de ensino de escolas da prefeitura. E aí, então, esse prefeito se candidata à reeleição. E os eleitores dessa cidade, eles vão decidir em reeleger o prefeito ou não. E você sabe o que eles fazem? Eles vão visitar as escolas para verificar as condições reais de ensino. Eles se interessam pelo desempenho dos alunos, né? Eles se interessam pela efetiva implementação das estratégias pedagógicas. Eles se interessam pelo resultado dos alunos ali nos exames nacionais. Eles se interessam. Aí eles vão, analisando tudo, eles dizem: olha, poderia ter sido melhor, mas reconhecemos que o prefeito deu a isso uma importância muito grande e, portanto, ele merecerá o nosso crédito para mais 4 anos, desde que prometa superar esses 4 primeiros anos, porque nós vamos voltar e vamos reavaliar a escola, a educação e o desempenho dos alunos para poder dar ou não voto. Eu te pergunto, se acontecesse isso numa cidade, como seria a educação dessa cidade? Seria... Porra, velho! Né? Nossa, o professor ganharia pra caralho! Teria laboratórios, teria biblioteca, teria condições, as escolas trariam pedagogos estrangeiros. Velho, por quê? Porque o critério pra eu me reeleger é a educação. Então, velho, nós vamos deixar isso aqui um brinco, né? Eu te pergunto, se isso não acontece, por que será? Porque é um tema irrelevante. Em outras palavras, por que a escola importa? Porque é um lugar onde eu deixo a criança enquanto eu estou trabalhando. Então, esse é o limite da coisa. Eu tenho que deixar em algum lugar. Agora, o que acontece lá dentro... Caguei. Até porque... talvez nem tenha condição muito de avaliar e não tenho saco também de ir fuçar. Não é a minha praia, foda-se. O fato é que ele fica lá, se bobear ele come, ele se diverte, já tá bom demais. E aí é claro, o profissional da política, ele que luta pelo poder, ele que luta dentro de um jogo por aumentar o poder que tem, ele que luta, como aliás em qualquer ramo, por subir na carreira, ele vai observar o que é sensível, o que é efetivamente relevante na hora de votar. E ele sabe fazer isso, porque para isso ele gasta com pesquisa e tal. E ele diz, olha, escola, né? Eu acho que o que importa é segurança mesmo. Nós vamos, perto da eleição, botar guarda em tudo que é esquina e bababá, e aí sim vai ser mais efetivo para conseguir me reeleger. Então, você percebe que é um negócio muito... Pois é, porque se a sociedade for outra, a educação será outra. Se a educação for outra, a sociedade será outra. E o que acontece hoje é que a gente não sabe muito bem por que as coisas começaram, porque a nossa educação pública já foi bem melhor do que né? A gente não sabe muito bem o que levou a essa deterioração. Eu não sou um especialista disso, né? Mas o certo é que um diretor de escola na década de 50 do século passado ganhava o equivalente a um desembargador. Hoje provavelmente ganhe 10 vezes menos. Então a sociedade foi aceitando uma diminuição de qualidade do corpo docente, das condições materiais de estudo e assim por diante. E aí, é claro, os políticos souberam interpretar isso de forma a direcionar seus esforços, as verbas públicas, né, as políticas públicas para outros setores que não são a educação. É um pouco como eu entendo isso. Um pouco triste, mas real, né? Tu tava citando um monte de pensador aí antes, Kant, blá blá blá. Nietzsche. Qual que é o teu favorito? É o Kant, eu imagino. Então, olha, assim, eu sou muito fã de Jesus, né? Muito fã de Jesus. E quando eu digo que eu sou muito fã de Jesus, eu quero dizer que
independentemente do credo, independentemente da religião, independentemente de ser ou não Deus, Jesus tem um pensamento, Jesus tem teses, Jesus tem ensinamentos, Jesus ensinava por intermédio de histórias, né, de parábolas e tal, e eu sou muito fiel aos valores que chegaram até mim como sendo valores de Jesus. Então, definitivamente, Jesus é um grande amor para mim. Mas tu é religioso? Não, não sou religioso. Interessante. Muito interessante. Então, Mas você acredita em Deus? Então, aí é uma discussão imensa, né? Porque Deus tem um monte de definições possíveis, né? Mas sim, acredito num absoluto, digamos assim, né? Quer dizer, tenho mais dificuldade na figura de um Deus personalizado, etc. Mas a ideia de uma referência de absoluto, da qual tudo e que confere sentido a quase tudo, aí com certeza. Então você acredita que existe mais coisas além da nossa realidade atual, assim, tipo... Mas sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu acho até que não precisa nem de Deus para isso, né? Quer dizer, vamos pegar um cara como Berkeley, por exemplo. Berkeley foi o cara que no século XVIII, ele era físico da ótica, né? E ele é um cara... É o Berkeley da Universidade de Berkeley, na Califórnia, mas ele era irlandês, né? E ele tinha uma filosofia muito, muito própria e muito louca, né? Muito subversiva, muito alternativa. Para Berkeley não tem um mundo fora de você, né? Né? Por exemplo, no nosso senso comum, o que roda? Aqui tem esfirra, né? Então, a esfirra está fora de mim. Então, vou alcançar o braço, pegar a esfirra... Para pô-la dentro de mim. Para pô-la dentro de mim. Para Berkeley, não. A esfirra, assim, é um filme. Só tem a percepção. Não tem o mundo percebido, né? A frase dele o ser percebido. Então, a coisa existe na medida da tua percepção, né? Então, não tem nada além do que você percebe. Bom... É de enlouquecer, porque se você levar a sério um minuto, você já começa a ratear das ideias, porque, né, para você voltar ao normal depois, caralho, mas será? Porque se você pegar o Matrix, né, é exatamente essa ideia. Claro, é essa a ideia. Quer dizer, tudo é só a consciência e a percepção na consciência. Bom, você pode imaginar que... isso já seria suficiente para relativizar muito essa nossa ideia de que tem o mundo, tem o que eu vejo do mundo, mas ao mesmo tempo tem o mundo que eu não estou vendo agora, né? A gente tem um senso comum muito montadinho que é super confortável. Agora, quando você dá a palavra à física quântica, né? Você vai falar, não, isso é um irlandês maluco do século XVIII. Esse é o cara que disse que é a luz que bate e você vê o reflexo, tá? Quer dizer, assim, ele foi responsável por alguma coisa fodida. Ele era um cientista, bom. Agora, você pega a física quântica hoje. Resumindo muito rapidamente, né? Porque eu não sou um especialista, mas sou um encantado, né? Qual é a ideia? A realidade, ela se organiza tal como você a vê, porque você a observa. Enquanto você não está olhando, ela é uma possibilidade, digamos assim. É porque você olha que ela se organiza. Isso é a física quântica de hoje, né? Você pega aí o Rovelli, os caras vivos hoje, né? Quer dizer, aquilo que você acha que está ali... Ele só tá ali porque você também tá ali. Você participa daquela organização. Aí é de enlouquecer, velho. Porque você aceitar que o Berkeley era um malucão e tal. Agora, na hora que você pega e ouve o físico do século 22, 21, né? Já tô... né? E ele pega e fala, olha... Não sei não, eu acho que você participa. Eu acho que pelo fato de você olhar,
o mundo que era uma ondulatória, que era uma possibilidade, ele se organiza numa coisa, num corpo, não sei o que. Velho... É aquele double slit... É de levar à loucura, cara, é de levar à loucura. Então, quem poderá segurar esses caras quando eles propõem que haverá outros universos, outras coisas, haverá infinitos eus aqui, em infinitas situações, que para trás, para frente, que o tempo no final das contas ele dissolve, porque, né, você tem um universo visível, para lá disso tá mais longe do que a porra da luz pode... mais de 1 trilhão de galáxias. Malandro, eu pergunto, precisa estimular a mente? Não precisa. Se você parar para considerar quem é o doido que contou 1 trilhão de galáxias, claro que tem método, não foi assim 1, 2, 3, 4. Bom, são suposições, eu imagino, que na Via Láctea, que é tem 200 bilhões de estrelas, e que o Sol é uma nanica no meio de 200 bilhões na nossa galáxia, é suficiente para você olhar e dizer, velho, eu, né, como diz o Sassamo Tema, é uma dimensão de achatamento, de uma coisa que faz todo comportamento arrogante imediatamente risível, né? Falou, velho, o cara é uma pulga, né? E assim, tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Nossa, né? E o que é mais incrível, muitas vezes a arrogância, ela advém de crenças a respeito de verdades. E essas verdades serão dissolvidas dali a 15 dias. Vem a ciência e diz, velho, não, ovo não. Aí você fala, tá bom, ovo não. Aí vai, ovo sim, né? Dali 15 dias, ovo não. Aí você fala, porra, vai se fuder, né? Então é muito louco. Eu assim, acho que de todas as coisas que eu aprendi na minha vida como explicador, estudando um pouco, né? Foi a humildade, né? Não sei bosta nenhuma sobre nada. Nossa, a minha ignorância, ela transpira, ela é absurda, eu não sei nada sobre nada, né? E quando você lê lá Sócrates, eu escrevi um livrinho sobre Sócrates, virei um puta fã, né? Sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no tempo, tal, Sócrates, sair do lado dele, encontrando os caras, e aí, aquele filho da puta, aquele cara só faz bosta, então ele tem um comportamento indevido, porra, é um puta de um canalha, de um escroto. Entendi. Então, se você tem certeza que ele age escrotamente, certeza absoluta que ele age escrotamente, então poderíamos dizer que ele age injustamente? Claro que ele age injustamente! Então eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? Aí o cara olha assim, lógico que eu sei o que é a justiça. Puta, então me conta, cara, porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça. Deixa eu ver se eu anoto, né? Aí é aquele constrangimento. Aí o cara chega e fala, não sei o que é a justiça. Bom, se você não sabe o que é a justiça, como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí os caras... Viado do caralho, eu vou quebrar esse cara, velho. Tu que é escroto, né? Então, fiquei um puta fã e aí essa é um pouco a ideia. Quer dizer, vamos botar o pé no chão. A gente não sabe nada, né? A ciência, o que é a ciência senão um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados, para serem falseados, para serem colocados à prova, para serem submetidos à transformação. Então, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade, de definir a ciência pela sua falseabilidade, por que em outras áreas de humanidades não teríamos a
mesma humildade de dizer, olha, né? Eu tô dizendo aqui uns negócios e tal, e bacana, e papapá, mas, né? E aí o cara levanta, o aluno vira e diz, professor, mas o que o senhor acha? Velho, vamos fazer o seguinte, a gente acaba a aula, a gente vai ali na tia Zica, e aí a gente pede lá um negócio, e aí eu te conto o que eu acho. Mas eu não vou usar a cátedra para te dizer o que eu acho que você pode entender errado. Você pode entender assim, Kant disse isso, Nietzsche disse isso, Schopenhauer disse isso, e o professor Clóvis disse isso. Velho, não põe, né? Não joga no mesmo jogo, né? Não é a mesma divisão, é mais ou menos, sei lá, é você botar o Barcelona, né? Real Madrid, Bayern de Munique e o 15 de Jaú, né? Vamos fazer um torneio de 4, então não, né? Então eu vou te dizer o que eu acho, essa é a minha preferência, tá? Quer dizer, eu acho, sei lá, que o pensamento atomista é muito legal, eu acho que Epicuro é um puta sábio, eu acho que Spinoza é um cara incrível, eu acho que, né? Então, sei lá, eu simpatizo com isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso aí é mais pertinente do que aquilo, a menor ideia. Eu me limito a tentar explicar para você o que eles quiseram comunicar, ponto final. Entendi. Mas tu chegou à conclusão que Deus existe... de maneira religiosa ou foi pensando, eu acho que é mais provável que Deus existe? Ou você sente? Não, não, nenhum nem outro, né? Deus, eu quero dizer algo que não necessariamente é uma pessoa. Não. É um propósito. Isso. É um porquê. No meu caso, né? É fé, né? Fé. Exclusivamente isso. Eu não... E fé é isso. É uma certeza... uma convicção a respeito de coisas que não podemos demonstrar, não podemos verificar, não podemos chegar lá e empiricamente dizer, olha, eu falei para você, tá aí ele, tá? Não tá, né? Então, isso é fé. Da mesma maneira que a gente tem confiança que o sol vai se pôr, da mesma maneira que a gente tem confiança em algumas pessoas, né? Não precisa estar do lado delas, né? Da mesma maneira que vocês me convidaram para vir aqui, eu disse que viria aqui e vocês saíram de casa com uma acreditando que eu ia estar aqui, não é? Então, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas com certeza você pensou sobre o assunto. Pois é, não, eu pensei sobre o assunto para entender os limites da minha razão e para entender que a minha razão não dá conta de chegar onde eu precisaria chegar. E por isso, o meu vínculo com o divino é um vínculo de fé. Entendi. É um vínculo de fé. E você vai dizer, mas né, o que eu esperava de um filósofo é uma crença na sua racionalidade, não na mesmo. sua... Pois é, velho. Então você chama um filósofo para falar com ele. Eu falei que eu não sou porra nenhuma, né? Já nem ser... até o verbo ser me incomoda, ainda mais ser alguma coisa, né? Então, eu tenho fé. Então, acreditar em Deus pressupõe... acreditar na vida após a morte? Bom, acreditar depende um pouco da vida, né? Mas eu sou, se você me permitir, vamos lá tentar fazer um esclarecimento aqui. Jesus era judeu, você sabe, e Jesus, portanto, era formado numa tradição onde Deus assoprou a vida, né, no nariz do homem, e o homem deixou de ser carne e passou a ser corpo, porque o corpo é a carne mais a vida, né, que os judeus chamam de ruach, né, R-U-A-H, que é esse sopro divino, e isso nos confere a vida. Por isso, na tradição judaica, a vida é muito importante, porque é o nosso vínculo com Deus, tá certo? Então, Jesus se inscreve nessa tradição. Na sequência, no cristianismo, tipo depois de Agostinho, etc., essa tradição ela é, digamos, substituída por uma tradição proveniente dos gregos, tipo Platão, assim. Quer dizer, tem corpo, tem alma, a alma é imaterial, a alma é eterna, a alma sempre existiu e a alma vivia num mundo das ideias, no meio das verdades e piriri poró. E aí, então, o que acontece? Por alguma razão, alguém nasce, né?
E aí, bom, de acordo com o mito de Er, essa alma vai beber no rio do esquecimento, então ela esquece. Alguns bebem mais água, tem mais sede, como você vê, eu já é a 4ª garrafa, então eu me esqueci pra caralho das verdades. Nasci zerado de verdade, mas tem nego que não bebe nada e nasce bom pra cacete e tal. Então, esses são os filósofos, né? Os caras que saem da caverna e tal, coisa. Eu sou um beberrão, eu esqueci de tudo. E aí o que aconteceu? A alma fica com o corpo um certo tempo. De acordo com Platão, esse delta T de vida é um delta T complicado, porque o corpo atrapalha demais a alma. Qual é a da alma para Platão? Para Platão, a alma ela é um instrumento de conhecimento, né? De busca das verdades pela razão. É um instrumento de conhecimento. É a busca de conhecimentos que sejam universais, né? Válidos para todos, né? E portanto, por exemplo, o eidos de justiça